Olá, bem-vindos ao canal 5 Direitos. Neste vídeo falaremos sobre o tombamento, uma das formas de intervenção do Estado na propriedade. Quando falamos em tombamento, nós falamos no registro de um bem permanente no sistema de controle patrimonial. O bem, que pode ser móvel ou imóvel, público ou privado, é colocado em um regime especial de proteção, restringindo parcialmente o direito de propriedade. O tombamento, portanto, visa conservar e preservar o próprio bem, ao contrário de outras formas de intervenção na propriedade. Por gravar o bem, sua natureza é de direito real. Cabe apontar também que o tombamento de bem imóvel implica em submeter os bens imóveis vizinhos a uma servidão administrativa. O tombamento pode ser voluntário, compulsório ou de ofício. Neste caso, recai sobre um bem público. No caso de compulsório, o proprietário é notificado para anuir ao tombamento ou o impugnar, no prazo de 15 dias. Um bem pode ser objeto de tombamento por mais de um ente da federação. No Brasil, não admitimos o tombamento de uso, que consiste no tombamento para restringir o uso de bem imóvel a uma certa destinação. A competência para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico é da União, dos Estados e do Distrito Federal, concorrentemente. Nós temos o Decreto-Lei nº 25 de 1937 que dispõe acerca do tombamento. Algumas pessoas confundem a competência para legislar sobre a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional com a competência para impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Cuidado! A competência para legislar sobre o tombamento é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, e não comum de todos os entes da Federação. Apesar da competência concorrente para legislar, no que tange ao ato administrativo do tombamento, ele pode ser realizado pelo poder público também no nível municipal. O tombamento ele não impede também a alienação ou a doação do bem tombado. Inclusive, o Decreto-Lei conferiu direito de preferência à União, aos Estados e aos municípios em caso de alienação onerosa de bens tombados. Caso o direito de preferência seja violado, a alienação é nula. Também não impede o proprietário de gravar livremente a coisa tombada, de penhor, anticrese ou hipoteca. Nós temos como regra que a coisa tombada não pode sair do país, salvo se, por curto prazo e para fins de intercâmbio cultural, a juízo do IFAM. Além disso, em hipótese alguma, as coisas tombadas podem ser destruídas, demolidas ou mutiladas. A reparação, pintura ou restauração, por outro lado, dependem de autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em regra, não há indenização, apenas se o tombamento causar prejuízo ao proprietário do bem. Os bens cuja conservação seja de interesse público são considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional apenas depois de inscritos, separada ou agrupadamente, num dos 4 livros do tombo a que se refere o Decreto-Lei em seu artigo 4º. O artigo 3º do Decreto-Lei se refere a 6 espécies de obras de origem estrangeira excluídas do patrimônio histórico e artístico nacional. Aquelas que pertencem às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país,
que adornam quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras que façam carreira no país, que se incluem entre os bens referidos no artigo 10 da Introdução ao Código Civil e que continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário, que pertencem a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos, que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou comerciais, que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno dos respectivos estabelecimentos. Em 2012, a VUNESP cobrou, em concurso para juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma questão sobre o tombamento, que tinha como resposta correta a seguinte: podem ser tombados bens de qualquer natureza, móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, públicos ou privados, podendo, inclusive, as pessoas políticas tombarem seus próprios bens para finalidade de preservação. Muitas pessoas questionaram essa questão, falando que seria passível de anulação por não serem os bens imateriais passíveis de tombamento. Contudo, a lei jamais restringiu o instituto aos bens materiais. E nós temos no direito uma regra segundo a qual não cabe ao intérprete restringir onde a lei não restringe. Diante da confusão, contudo, em concurso da VUNESP de 2015 para analista técnico, a banca alterou seu posicionamento, entendendo que o Instituto somente se aplica à preservação de bens de natureza material, somente integrantes do patrimônio cultural e a sítios naturais de interesse ecológico ou paisagístico. Apesar de termos o registro como instrumento de proteção de bens culturais e materiais, instituto que é distinto do tombamento, registra-se aqui o posicionamento que questiona a restrição do intérprete da lei sobre o tombamento para abarcar apenas bens materiais. O que se discute não é a equiparação do registro com o tombamento. Não se nega a diferença entre os institutos. Ocorre que o tombamento não é restringido pela lei a bens materiais, razão pela qual ele também pode abarcar bens imateriais.